Bom, mais uma vez bom dia a todos. Sou Marcelo Pessoa, sou residente de cardio. Hoje a gente vai ter um início, né? Vai começar com uma apresentação de um caso clínico. Houve mudança da turma dos internos e aí teve um parecer da cardio a respeito dessa paciente que eu vou comentar agora, mas nós preferimos comentá-la, discuti-la na sessão. Então vamos lá. É um caso bem interessante. Bom, RNMO, paciente de sexo feminino, 66 anos de idade, casada, católica, do lar, tem um ensino fundamental completo, é natural e procedente de Limoeiro Norte, no Ceará. A história dela é a seguinte: ela foi admitida na enfermaria de urologia no dia 24 agora, de abril, e a história dela é que ela era assintomática até janeiro desse ano. Mas aí ela passou a apresentar sintomas de inapetência, perda ponderal, náuseas pós-prandiais, história de uma tosse seca e uma dor em hemitórax direito. A perda ponderal ela quantificou em torno de 20 quilos nesses 3 meses, um total de 3 meses. Como ela era rígida antes disso, então ela achava que iria melhorar facilmente em casa. Ela fez uso por conta própria de azitromicina e outros remédios caseiros, mas como ela não melhorava, continuava piorando, tanto da dor quanto da inapetência, ela acabou procurando um pneumologista na localidade dela, lá em Limoeiro. Aí lá ele fez a avaliação e constatou que não era nada respiratório, mas encaminhou para um gastroenterologista. No gastro, ele fez endoscopia, como havia sido solicitado, e no exame físico dele, ele achou por bem solicitar uma tomografia de abdômen. Aí foi onde começou toda a história dela, que na tomografia ele foi encontrado uma massa no rim esquerdo, né, que depois eu vou comentar, inclusive tem até imagens e um vídeo interessante sobre isso. E aí ela foi encaminhada para o H1, para um tratamento cirúrgico. Bom, no meio da história da doença atual dela, ela falou que tinha um acompanhamento com cisto renal desde 2010 e acompanhava com exames periodicamente. E ela também referiu que um pouco tempo antes de vir para esse internamento, ela teve um edema súbito em membro inferior esquerdo e que durante a semana do internamento ele acabou regredindo. Bom, na história patológica pregressa dela, ela é diabética. Aí vem interessante essa história dela. Ela refere que é diabética desde 2011, recente. Hipertensão desde 2013, recente também. Negava dislipidemia. Referia uma apendicectomia, uma laqueadura e uma perineoplastia prévias, isso com em torno de 30 anos de idade. Uma colecistectomia aos 40 anos de idade. Uma esterectomia aos 49 anos de idade. Negava transfusões, alergia, outros. Ela estava fazendo uso de esse Venalote, a metformina e hidroclorotiazida. Na enfermaria que estava sendo feito o seguinte: hidroclorotiazida, losartana, clexane, profilático, a metformina e o omeprazol. Da história social dela, não dizia ser tabagista, não ativo pelo menos, falava de tabagismo passivo. O esposo dela era tabagista. Negava alcoolismo, morava em casa de alvenaria com boas condições sanitárias e era sedentária, só do ar. Da história familiar dela, ela nega casos similares na família. O pai e a mãe eram falecidos por AVC, um com 81, outro com 84 anos de idade. A irmã, ela tem um CA de mama em tratamento e um sobrinho faleceu de CA de gástrico aos 38 anos. No exame físico, né, na ectoscopia dela, era consciente, orientada, eupneica, febril, cianótica. O que chamava atenção para ela era o emagrecimento, né, importante. No mais, aparelho cardiovascular era sem alteração, tinha turgor jugular. E ela falava do andor, quando tinha palpação no hipocôndrio direito. Onde? Sem sopros e sem interstícios. Era normal a escuta dela. Contemplei só um dos exames de laboratório, foi da entrada. Tem esse. Só um instante, pausa, por favor, rapidinho. Sim. Só um momento que a gente vai colocar.
Tome. Assim, só para a gente poder organizar. Se você já colocou que o ritmo cardíaco está regular, 2 tempos, bulhas hipofonéticas, né? Coloca sem sopros, não precisa colocar o sem extrasístoles, até porque extrasístole é um diagnóstico eletrocardiográfico, você pode inferir. E se o ritmo é irregular, você teria colocado ali ritmo irregular. Então, no máximo até sem sopros. Eu acho. Obrigado. Obrigado. Bom, e do exame de laboratório do dia 24, exame de entrada, né? Hemoglobina de 9,8, hematólito de 30, um VCM de 80, CHCM 32, leucócito de 7.320. Sem desvios, plaquetas normais, um TAP 12 segundos, com NR de 1, TGO, TGP nos seus níveis superiores, creatina de 1, ureia de 25, sódio, potássio e fosfatase normais. Bom, aí vamos aos exames, né? Aqui eu coloquei primeiro os laudos, mas tem as imagens depois. Você tem eletro dela? Pois é, tinha um eletro, né, com o nome de uma outra pessoa, eu preferi não colocar, porque eu não sabia se realmente era dela ou não. Mas estava lá no prontuário, é verdade. Uma tomografia do dia 17 de tórax, em que mostrava derrame pleural moderado à direita, promovendo uma telectasia restritiva, ausência de adenomegalias hilares ou mediastinais, maiores que 1 centímetro, traqueia broncos normais, calcificações de parede da aorta. Um TCI de tórax, ainda no laudo, falava numa volumosa massa sólida com concentração heterogênea do meio de contraste no rim esquerdo, material hipodenso com concentração irregular do meio de contraste preenchendo e dilatando a luz da veia renal esquerda, estendendo-se para a veia cava inferior até o átrio direito. Nódulo com densidade de partes moles, concentração heterogênea, no meio de contraste na glândula suprarrenal esquerda. Uma pequena ascite, osteófitas, vertebrais e lombares. Um ATC de abdômen, dia 9, pequena quantidade de líquido na cavidade pleural, fígado normal, sem dilatações, baço normal, e vem uma nodulação densa na adrenal esquerda, medindo 2,2 centímetros, com realce após a infusão de contraste. Uma volumosa massa tumoral com aspecto infiltrante acometendo a metade inferior do rim esquerdo, medindo 11 centímetros, estendendo-se para a região do seio renal, provocando grande saliência em seu contorno, até o nível da cápsula de Gerota. Não há eliminação de contraste. Veia renal bastante dilatada, com material hipodenso no seu interior, com extensão para a veia cava inferior, sendo essa também bastante dilatada, estendendo-se até dentro do átrio direito do coração. Múltiplos ventrículos colônicos, pequena quantidade de leito livre na cavidade, o útero não visualizado, ela era esterectomizada. A endoscopia, tinha um pangastrite com um leumioma mucoso gástrico. O teste de Erasmo foi negativo. Um eco do dia 17. Átrio direito, átrio e ventrículo esquerdo, com dimensões normais. Função sistólica preservada. Oi? Tenho, esse exame foi de outro serviço. Eu só consegui a melhor qualidade em uma única imagem. Eu contemplei no final, sabe? Tanto a tomografia, né? Disfunção diastólica do ventrículo esquerdo em estágio 1, contratilidade do ventrículo direito e ventrículo esquerdo preservadas, discreto escape mitral. Presença de trombo organizado e aderido no teto do átrio direito, 1 centímetro cúbico. Pericárdio normal, raiz da aorta congênita normal. Aí vem as imagens. Esse aqui é um raio-x de tórax, aparentemente sem alterações, né? Seios costofrênicos, cardiofrênicos livres, não tem uma aparente cardiomegalia, não tem um aumento do alargamento do mediastino. Não tem saliência de átrio direito, né? Na silhueta cardíaca direita, apesar de ter infiltração tumoral, não está aumentado, né? Exato. À primeira vista, praticamente normal, né? Encontrava alteração. Aí, na tomografia de tórax, vem as alterações que são interessantes. Aqui mostra um derrame pleural à direita, né? Esse é um dos meus questionamentos, né? Que eu vou falar no final. Aqui, ele também observou, Dr. Franzé, que está engurgitada, ou seja, tem material na veia ásicos. Isso é interessante, talvez até para o cirurgião atentar para esse fato. Aqui também o derrame pleural, mas aqui, para a nossa parte, né, também a gente conseguiu observar que tem calcificações nas coronárias, tanto direita, menos na direita, mas mais importante, na DACX e tronco. Aqui é o aspecto da calcificação. Ainda na tomografia, né, a imagem está mostrando, né, o tumor dentro da via cava. E aqui é o que seria a adrenal direita. Aqui seria a adrenal esquerda. Olha como está bem diferente, né?
Esse é um nódulo na adrenal. Exatamente. Eu vou mostrar uma imagem. Olha essa imagem como é interessante. O tumor está aqui, um pouquinho aqui embaixo. Esse aqui é o rim dela. Está aqui o tumor. Vem todinho, isso aqui é todo o tumor. Aí aqui o átrio. Ele preenche toda a via cava. Apenas essa lâmina aqui é a lâmina onde corre o sangue. O contraste, a gente pode observar o contraste. Só nessa lâmina aqui. Essa fina lâmina. Aqui é a circulação dentro da área tumoral, onde mostra a vascularização do tumor. Essa região aqui. Esses pontos aqui. Pronto, esse aqui, se alguém me ajuda. Você pode apertar no play que eu acho que vai dar certo. Acho que é aí. Você observou no slide anterior que pegava a veia ásicos? Pois é, interessante aquela parte, acho que não foi visto. Bom, aí pode colocar, que não rodou na verdade, né? Você pode voltar para a imagem normal. Obrigado. Bom, essa aqui é a imagem da endoscopia, também foi por foto, era de outro serviço, né? Aí só para demonstrar a presença desse leiomioma submucoso e a pangastrite enantematosa leve. A imagem que eu consegui bater, né, do celular do ecocardiograma foi nesse serviço. Isso é cardiologia. Aí eu só mostrei a imagem mais importante, que aqui foi onde ele visualizou o trombo no átrio direito. Que ele considerou pedunculado. Voltei, por favor. Só tem essa imagem, né? De qualquer maneira, para orientar aí os alunos internos, residentes que estão começando. Isso aqui é uma janela apical. O transdutor é colocado em cima do ictus corte, janela apical de 4 câmaras, no qual as câmaras esquerdas estão à direita e vice-versa. Os átrios estão embaixo e os ventrículos estão em cima. Na realidade, não foi muito feliz aqui a foto, ele falou que as câmaras cardíacas são dimensões normais, né? Foi isso, Marcelo? Então aqui está um pouco desproporcional, mas tem um átrio esquerdo, mitral, ventrículo esquerdo, átrio direito, tricúspide e VD. E a gente observa aqui dentro do átrio direito, em seu teto, uma estrutura de ecogenicidade aumentada que deve corresponder a tumor. Esse aqui é o estudo dos fluxos pelo sistema Doppler, mostrando uma inversão da relação das ondas E e A. Normalmente a onda E, que é a primeira, tem velocidade maior do que a onda A, que aconteceu o contrário. Isso é sinal de disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. Bom, aí vem a discussão. Na verdade eu fiz, como a doutora Rochelle pediu, uma revisão na literatura, bem breve na verdade. Que é assim, como é um caso raro, na verdade, eu vi que é a raridade da raridade, né? Eu tenho estatísticas dos Estados Unidos, né? Que em torno, em um ano, cerca de 50 mil indivíduos eles são diagnosticados com câncer do parênquima ou da pelve renal. E destes, né, um quarto, 25% acabam indo a óbito. A incidência desses tumores, eles aumentaram nessas 2 últimas décadas, em cerca de 2%, né? E lá nos Estados Unidos ela é considerada, assim, por tumor, a 20ª causa de morte. A invasão, né, vem a questão da raridade. A invasão da via cava ela ocorre em 4 a 10% dos casos. E apenas 1%, né, ela vai até as câmaras cardíacas, no caso direita. E o tratamento quimioterápico e radioterápico, ele não mostra efetividade nos casos de trombo tumoral no átrio direito, né, sendo que a ressecção cirúrgica, ou seja, a intervenção que o Dr. José irá fazer, o tratamento de escolha nesses pacientes, principalmente o trator o tumor de Mills, garantindo a melhor sobrevida dos pacientes. Aqui são os estágios, né, na classificação do acometimento. Quando tem até 7 centímetros, né, e está dentro do parênquima, estágio 1, estágio 2, quando está com mais de 7 centímetros, não atinge a cápsula de Gerota. Quando atinge a cápsula de Gerota, está na via cava, estágio 3, e no caso dessa paciente, que atinge até outros órgãos, no caso, o átrio direito do coração. Ela é estágio 4, mais alta gravidade. Aqui é outra classificação cirúrgica, que a gente vê aqui que o estágio 4 ela ultrapassa o diafragma. E os principais tumores do parênquima e da pelve renal são o tumor de Wilms, o carcinoma de células claras e o adenocarcinoma suprarrenal. Sendo que o carcinoma de células claras, ele é disparadamente o mais comum, 90%, né, é carcinoma de células claras.
Então, na literatura de via ele nem colocou. Bom, aí em relação à terapia não adjuvante, né, os pacientes com tumor de Wills, esses que são os colocados assim como que antes de mais nada devem fazer a terapia com rádio, porque eles vão ajudar no cirurgião, eles regridem muito bem o tumor, né, facilitando o ato cirúrgico. Em relação à terapia não adjuvante, pacientes com tumor de Wills devem receber quimioterapia. Isso é interessante, né? O que eu acabo de falar é que precisa muitas vezes fazer, né? Não é a maioria, porque a maioria, 90%, é carcinoma de células claras. Mas se fosse tumor de Wills, né, teria que ir antes para químio, né? Mas ela não tem. E pelo que eu entendi, e o que foi falado é que o diagnóstico histopatológico tem que ser feito na hora, né? Mas enfim. A extirpação tumoral ela exige uma circulação extracorpórea. Essas são as nuances da cirurgia, né, com hipotermia em muitas vezes, em muitos casos, né, principalmente quando a massa vai até o átrio direito, que é o caso da nossa paciente. A maioria das vezes a veia cava ela é reconstituída, né, totalmente. Algumas vezes aqui se utiliza o pericárdio bovino, né, ou uma ligadura da veia cava, né. Aí nesses casos da ligadura, quando não é possível fazer a reconstituição da veia cava, que faz a ligadura, a drenagem vai para o sistema asgos e hemiasgos, que o dela é comprometido. As principais complicações, né, insuficiência renal, choque séptico, mediastinite, descência da sutura, abscesso, cicatriz cirúrgica, tamponamento cardíaco, parada, PCR, sangramento por tubo de coagulação, devido à circulação extracorpórea. Em relação à extensão do trombo, não existe assim, não se pode dar uma certeza de que quanto maior o trombo, maior a comorbidade. Mas esse CLET e colaboradores, eles avaliaram que a duração da cirurgia, o sangramento intraoperatório, morbidade, mortalidade perioperatória, eles foram proporcionais ao trombo tumoral. No caso dela, que é estágio 4, então. E por último, né, apesar de todo o arsenal terapêutico, né, até hoje desenvolvido para o tratamento desses pacientes, né, tumores geniturinários, com invasão da via cava inferior, a intervenção cirúrgica, no caso, é a melhor saída para esses pacientes. Eles aumentam a sobrevida em 5 anos de até 68%, em torno de 47% a 68%. E nesse processo, uma boa relação, né, harmoniosa entre o cardiologista, o cirurgião vascular e com a equipe multiprofissional são vitais para a qualidade de vida do paciente. Obrigado. Já que ninguém se manifestou, né? Tá certo. É aquele caso que está internado na enfermaria de urologia, né? Ok. Pode, por favor, por gentileza, Marcelo, projetar as imagens da toma. Bom, apesar de ser um tumor raro, realmente a gente tem visto com certa frequência esses casos aqui no Hospital Walter Cantide, porque acaba sendo um hospital de referência para patologia do sistema urinário, né? Então a gente já operou alguns casos, né? E realmente a gente fica um pouco triste quando vê essa doença, porque é uma doença muito avançada, né? O paciente acaba tendo um risco cirúrgico bem maior do que teria se tivesse somente a neoplasia envolvendo o rim, né? Bom, veja bem, eu queria comentar com vocês alguns aspectos quanto à morfologia do tórax desse exame, que é a tomografia, né? Primeiro, essa primeira imagem, Marcelo? Bom, veja bem, para aqueles que não estão muito habituados com esse tipo de exame, né, são cortes axiais do tórax, né? Aqui é a região mais anterior, onde está o externo, aqui é a região mais posterior, onde está a coluna vertebral. Aqui seria o lado direito do paciente e lá o lado esquerdo. De forma que quem olha, o polo cefálico estaria para dentro do projetor, do quadro, né? E o polo podálico estaria para dentro do quadro, né? Porque o polo mais distal, caudal, estaria para frente onde nós estamos, né? Então, quando você olha o que está à esquerda de quem olha, realmente está à direita do paciente, e assim o contrário, né? Então aqui nós temos o externo, né, a aorta, né, a traqueia, veia cava superior, e a veia asgos, que é uma veia que desemboca na veia cava superior, né. O que ele chama a atenção aqui com essa seta
é que existe uma dilatação do sistema ásicos, né? Já provavelmente pela dificuldade do retorno venoso por conta do tumor na veia cava, né? Sobrecarregando esse sistema ou até mesmo infiltrando esse sistema. Além disso, nós vemos um derrame pleural do lado direito, que não está presente do lado esquerdo. Ok? Todo mundo compreendeu? Passa, por favor, Marcelo. Bom, esse é um plano onde nós vemos... aquele é um corte mais cefálico do que este. Por que eu digo isso? Volta um pouquinho lá aquele, Marcelo. Porque aqui eu vejo somente a aorta, sua posição na região do arco. Pode ir adiante, Marcelo. E aqui eu vejo a aorta e a pulmonar, e o tronco pulmonar, né? Então, esse corte ele é mais baixo em relação àquele, digamos assim, se permitam chamar de baixo, né? Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo realmente a aorta, a veia cava superior com contraste no seu interior, o tronco pulmonar, uma artéria coronária, que é a coronária esquerda, que passa aqui por trás, e aqui uma projeção do lado esquerdo, né? Derrame pleural. O que chama a atenção é só essa característica aqui na aorta, que é uma gordura que fica em cima da aorta, comum nos pacientes mais idosos. Pode adiante. Bom, nesse nível que nós vemos o ápice ventricular, tá aqui o externo, né? Aqui o fígado. Nesse do fígado nós vemos o ápice ventricular esquerdo, o ápice ventricular direito, os ventrículos são a ponta e os átrios são a base. A gente vê um pouquinho, quase nada do átrio esquerdo, mas vê bastante do átrio direito com um sinal de uma estrutura no interior ocupando o átrio direito, né? Então isso é o tumor ou o trombo, né? Não dá para dizer, sabe, Marcelo, assim, a gente já operou pacientes que tinham só trombo e pacientes que tinham trombo e tumor, né? Só tumor acho impossível, com certeza tem algum grau de trombo aí dentro. Então o átrio direito aumentado com a presença de trombo ou tumor, né? Ou os dois. Ok. Bom, aqui é mais caudal ainda, né? Nós vemos bastante o fígado, né? E vemos na região da topografia da veia cava uma estrutura que não é normal, né? Dá para ver só o vaso e contraste no seu interior. Você praticamente não vê contraste e vê bastante isso é o tumor na veia cava supra e intrahepática. Essa imagem que já não é mais axial, essa imagem é uma imagem coronal, né? Ele foi cortado nesse sentido, né? Então, de forma que para a gente estaria projetado mais a região mais anterior e para dentro do projetor estaria a região mais posterior, né? É uma imagem interessante, eu acho que é a melhor das imagens, que dá para realmente se visualizar bem o trombo intra, como o Marcelo bem chamou a atenção, né? Dá para ver bastante trombo intracaval e você vê apenas uma filigrana de espaço permeando a passagem de sangue, né? Então essa paciente tem uma síndrome restritiva ao retorno venoso sistêmico ao ato direito por uma lesão tumoral ocupando a veia cava inferior e a sua desembocadura, ela aqui no ato direito junto com o trombo, né? Então ela é tudo ocupado por trombo. Bom, eu acho que essa é a última imagem. Bom, ok. Bom, então comentando as imagens, eu queria comentar assim o caso, né? Bom, vejam bem, não tem nenhuma outra solução a não ser a terapêutica cirúrgica, né? A proposta cirúrgica para ela. Nesses casos que parecem muito complexos para a urologia, do ponto de vista cardiovascular, o tempo cardíaco, normalmente ele não é tão complexo. Esse tumor, o trombo-tumor, os dois, né? Ele pode estar agarrado a estruturas cardíacas, como a parede do ato direito, a válvula tricúspide, né? Aqui parece haver uma imagem de subtração na região da válvula tricúspide, então talvez tenha tumor ou trombo através dela ou nela mesma. Mas normalmente ele é facilmente ressecável. Ele não é uma preocupação não. A maior preocupação nesses casos é realmente, como foi pontuado pelo Marcelo na discussão que ele fez posterior à apresentação do caso, é a retirada com segurança dessa carga tumoral, dessa massa tumoral significante, sem lesar a parede da veia cava, né? E caso haja alguma lesão, a reconstrução, como você chamou bem atenção, com pericárdio, né? Esse é o tempo mais difícil, né? Porque a nefrectomia em si e a retirada do tumor intracardíaco não é um problema maior. O problema maior é você abordar
a veia cava inferior na região suprahepática e até mesmo infrahepática, tendo que fazer uma cavotomia, isto é, abrir a cava para retirar o tumor que está dentro, com segurança, né? Então esse é o tempo que mais preocupa, né? E realmente essa imagem parece mostrar uma veia cava inferior bastante dilatada e bastante comprometida por tumor também, né? Então aqui que mora é a região mais preocupante, né, dessa paciente. Simultaneamente, no mesmo momento, com a equipe da urologia, a gente normalmente tem empregado, acho que eu tenho uns 4 ou 6 casos operados desses, acho que uns 2 ou 3 aqui no Walter Cantídio. O último que me chamaram, eu fiquei na sala olhando, eles tentaram fazer sem a minha presença, assim, em campo, e realmente não tiveram êxito, não. Apesar da gente ter dito que era importante ter um suporte circulatório, porque veja bem, você precisa tirar o tumor pela cava, né? E você precisa abrir a cava para tirar o tumor. E por baixo, pelo abdômen, você não consegue atingir essa região do ato direito, né? Então você precisa ter um acesso combinado, como você colocou aqui, Rochelle. Então, assim, para você abrir o coração, você precisa descomprimir o coração, né? Porque senão ele vai sanguinar, né? Então, você precisa do suporte circulatório número 1, isto é, uma circulação extracorpórea, em normotermia com o coração batendo. Você não precisa parar o coração para tirar isso aí. E você precisa abrir o ato direito, né? E através da veia cava inferior e do ato direito, de forma combinada, você pode com segurança retirar esse tumor, desde que ele não esteja tão aderido ou infiltrando mesmo a parede da cava inferior. Dá para saber se há infiltração na cava inferior ou não da parede? É difícil com as imagens. As imagens evoluíram muito, são muito boas, mas não dá para ter uma ideia se a parede em si está envolvida por tumor. Porque se a parede da cava inferior estiver envolvida por tumor, aí você tem que ressecar a parte da cava, né? E aí torna a cirurgia um pouco mais difícil. Mas se você conseguir descolando e soltando, não vejo problema nenhum. Apesar de ser uma patologia muito avançada. Ok, bom, com relação à primeira pergunta, o que eu achei que foi a mais interessante observação, pode ser os dois. Pode ser insuficiência cardíaca direita, talvez não, porque teria o derrame bilateral, nós temos o derrame unilateral, e pode ser do comprometimento dos linfonodos mediastinais, da doença pleural também, né? Não dos linfonodos mediastinais somente, mas também da pleura. E aí se faz uma pleurite e tem um derrame unilateral, que justificaria esse derrame pleural. Então, isso é doença com metástase também na pleura, né? E a segunda pergunta quanto à questão da adrenal, eu não saberia te responder, do ponto de vista oncológico, não é meu dia a dia. A terceira pergunta quanto a fazer hipotermia. Não, nós não devemos fazer hipotermia de modo algum, porque a gente só faz hipotermia quando a gente pretende parar o coração. Nesse caso, nós não vamos parar o coração, então não é necessário. É necessário sim um suporte circulatório, que nesse caso não pode ser estabelecido pelo ato direito, pois ele está ocupado com tumor. Ele tem que ser feito ou pela cava superior, certamente, e pela cava inferior na região infrarrenal, ou seja, que não está comprometida pelo tumor. Um suporte circulatório fêmuro-caval, professor Ricardo, com canulação com heparinização sistêmica, canulação arterial na artéria femoral e canulação venosa na cava superior e na cava inferior na região infrarrenal. Um suporte circulatório com um fluxo de 20 ml por quilo, ou seja, o coração não vai deixar de ejetar sangue. Nós vamos só descomprimir um pouco, então um suporte circulatório temporário pela extracorpórea parcial. Nós não vamos descomprimir para fazer o coração, nós não vamos fazer o coração interromper a ejeção cardíaca. Ele continua batendo lá, só descomprimido, para que nós podemos abrir o ato direito e tirar essa massa tumoral. Então, do ponto de vista de circulação corpórea, não é uma preocupação. Uma preocupação que existe é realmente fazer cair a carga tumor dentro do circuito extracorpóreo, né, do suporte. E aí é uma preocupação que nós temos que ter todo cuidado na hora de aspirar esse sangue, não aspirar muito tumor, porque se você aspirar tumor para dentro do sistema de extracorpórea, aí você pode ter um problema, né? Então tem que ter esse cuidado. Eu não sei se eu me fiz entender. Eu tentei falar da forma mais clara para que vocês compreendessem um procedimento que é tão complexo e não está no nosso dia a dia, nem muito do cirurgião cardiovascular. Assim, realmente, Josué, a gente trouxe esse caso porque foi esse parecer que nos foi solicitado. Então, assim, a gente gostaria de respondê-lo com tua orientação para que eles realmente possam programar a cirurgia combinada.
Certo? Certo. Então, Marcelo, a gente escreve. Né? Pronto, considerando a extensão do tumor. E já não seria interessante fazer o estudo histopatológico para ver se há necessidade, se haveria um benefício em relação a fazer um processo quimioterápico, né, um tratamento quimioterápico para ver um neoadjuvante, para ver se ajudaria até no momento cirúrgico, né? Porque sim, já que o senhor tem experiência aqui e tudo, parece que o tratamento e o diagnóstico é junto com o tempo cirúrgico. Excelente observação. Eu até por não ter tocado nesse assunto. Eu acho que sempre é importante em oncologia você entrar para o procedimento sabendo o tipo histológico tumoral, né? Até porque tem tumores que se beneficiam muito, como você chamou a atenção, de uma quimioterapia ou de uma radioterapia neoadjuvante, ou seja, antes do procedimento cirúrgico, com o intuito de diminuir carga tumoral e você entrar para facilitar o procedimento em si, né? Por exemplo, se nós chegarmos lá na sala de cirurgia e essa veia cava inferior estiver totalmente tomada por tumor, a gente não vai ter o que fazer, porque não existe um procedimento de troca da veia cava superior. Por exemplo, você pode ressecar a veia cava superior e veia cava inferior, perdão, e trocá-la por um enxerto, por um substituto. Esse procedimento, no dia a dia, ele não existe, né? Então, é uma observação pertinente. E do ponto de vista de imagem, por mais que a gente evolua, eu acho que vai ser difícil ter um método que dê essa resposta para a gente, né? A sua observação é interessante porque, deve ter doença pleural, né? Então, tem doença tem doença tanto intravascular quanto doença extraabdominal, né? Então, tem doença na pleura, no tórax, na cavidade pleural, deve ter, na verdade, e tem doença intravascular, né? Então, quanto ao tipo histológico, eu não saberia dizer se tem algum tipo histológico específico que responde à quimioterapia ou não. Já faz muito tempo que eu não reviso isso. Na sala. O que a gente faz às vezes, o que faz às vezes, até daria, sabe? Aí porque o pessoal da Ouro não se mexe porque a gente poderia fazer uma biópsia por punção da veia cava superior e com biótomo, como biópsia transplante cardíaco, você lá nessa massa, tirar um pedacinho, né? Agora podia ser que tirar só trombo ou podia ter, afortunadamente, pegar tumor e dar o tipo histológico do tumor, né? Então tem essas duas observações. Que se for só trombo, nós não vamos conseguir nunca o diagnóstico, a não ser que a gente entre lá dentro e pegue lá na cava inferior, que é inacessível, né? A chance de pegar só trombo é muito alta, muito alta, muito alta. O que se faz também, às vezes é isso, você faz a biópsia de congelação na sala, e aí na sala você tem um resultado, você opera, faz uma cirurgia citoredutora, ou seja, se você não tiver condições de tirar todo o tumor, você tira todo o tumor possível, tira o rim, tira até onde for possível na cava, deixa tumor se não tiver condições de ressecção cirúrgica, você não vai arriscar a vida do paciente de tirar o tumor. Tirei o tumor, mas o paciente morreu, né? Qual é a vantagem disso? É só um cirurgião muito orgulhoso que faz essas coisas, né? Então, tem que ter cuidado. Mas, enfim, na verdade, o que a gente pode fazer é fazer uma cirurgia citoredutora e deixar o tumor para caso seja sensível à radioterapia ou à quimioterapia, né? De uma ressonância magnética para orientar melhor? Eu acho que seria bom. Eu acho que a ressonância complementaria essa questão da cava inferior, daria mais dados. Apesar dos casos que eu entrei, são poucos casos, Rochelle, assim. Dos casos que eu entrei, nenhum foi irressecável. Todos com muito cuidado, até mesmo pior, nós conseguimos devagarzinho, cirurgião abdominal por baixo, a gente pelo tórax por cima, soltando esse tumor, soltando, e descolando ele da veia cava inferior. Foi possível em todos os casos. Sem enxerto. Não, num caso tivemos que botar uma telha de pericárdio na posição anterior, mas sem trocar nenhum segmento da cava inferior, todos os casos. Não. Houve outro caso que não foi possível, mas esse caso eu não entrei. Eu estava na sala de cirurgia, estava à disposição, os colegas, na verdade, né? Tinha um cirurgião geral e tinha o pessoal da Ouro.
entenderam que não precisava. Eu digo, olha, está sangrando muito, como é que você vai repor esse sangue, eu estou aqui. Mas eles não, vamos resolver aqui e tal, com o dedo por baixo, empurrando. O que eu acho que aconteceu? Eles foram pela cava inferior, soltaram todo o fígado, abriram a cava inferior até a cava da região, porque tem uma região muito estreita da cava que está compreendida entre o fígado e a entrada dela no átrio, né? Um segmento da cava chamada via cava inferior, a parte suprahepática. E aí ele acho que ele foi com o dedo ali e ele conseguiu tirar o tumor, mas ele fragmentou o tumor, o paciente teve embolia pulmonar, acabou falecendo no primeiro pós-operatório, né? Ele não conseguiu por baixo tirar todo o tumor, né? Mas eu acho que qualquer método que facilite o planejamento cirúrgico, ele ajuda, porque a gente entra com a cirurgia mais definida. Eu acho, cava inferior, eu acho que ajudaria sim, que pela tomografia não é tão clara. Mas eu acho que essa paciente estava agendada para quinta-feira, se eu não me engano. Parece-me. Fazer a extracorpórea, né? E ele passou em visita que seria feito com hipotermia. Aí o senhor falou que não é feito aqui, então é uma dúvida que se vai ser feito ou não. A outra questão sobre essa paciente que foi passada por ele é que ele falou que na questão dos dois tempos cirúrgicos, né? O cirurgião cardíaco entra pela uma toracotomia para tentar empurrar o tumor do átrio para baixo para ser feita a ressecção, e depois como se fosse com uma bomba ele colocaria, enchia um balão e tentaria puxar todo o tumor pela parte inferior, né? Então assim, só a dúvida é essa questão sobre a hipotermia, se ser feita, e aí está programada para quinta-feira a cirurgia dela, se tiver o enfermeiro, né? Acho que suas observações são pertinentes, principalmente é que realmente houve falha no processo de agendamento da cirurgia. Nós estamos com esse problema aqui no hospital, tanto é que eu estou aqui hoje, devia estar operando e não estou por esse mesmo problema, mas acredito que quinta-feira deverá estar sanado e nós podemos botar o doente em sala. Mas quanto às suas duas outras observações que foram muito oportunas, puxa um pouquinho a questão da hipotermia, que já tinha sido puxada pelo Marcelo, assim, fazer o procedimento sem suporte circulatório. O que é o suporte? Suporte é a substituição das funções do coração e do pulmão, substituição total ou parcial, né? Veja bem, é impossível, e foi o que tentaram fazer da outra vez na outra cirurgia e não deu certo, porque foi feito dessa maneira que você falou. Tentaram, sem um suporte circulatório, baixando um pouco a temperatura do paciente, permitindo que ele sangrasse um pouco e fosse para um recuperador celular para ser infundido depois. Até questionar, porque quando você aspira tumor, então você não deve aspirar esse sangue e reinfundir no paciente, é arriscado, né? Então assim, sem suporte circulatório, ou seja, sem substituição parcial da função do coração, você não consegue fazer esse procedimento. Você está expondo o paciente, você precisa realmente descarregar o coração, para que ele descarregado você possa abrir o ato direito e, como você bem pontuou, fazer manobras para tirar o tumor por cima, e por baixo ele pode vir com o dedo ou passar essa sonda na região paratumoral, que me parece muito pequena, não sei se essa manobra da sonda seria boa, introduzir a sonda, balonar a sonda e vir puxando a sonda e trazendo o tumor. Essa é a ideia que o Ricardo e o pessoal da URO está pensando em fazer, né? Isso funciona muito bem quando você não tem muito tumor e tem mais trombo intracaval e intracardíaco, porque o trombo é mais fácil de ser carregado que o tumor. O tumor se adere mais, cola mais, gruda mais, é mais difícil de retirar, né? Então eu acho que é mais ou menos, acho que eu te respondi, né? A questão da hipotermia, a questão da manobra, né? Com o coração descarregado, fica muito fácil fazer essa manobra que eles estão preocupados em fazer, né? Fica muito fácil, porque o coração está descomprimido, não sangra muito, sangra pouquíssimo. Você tem como controlar o sangramento e tem como a visão do tórax, liberar o que está dentro do tórax, que certamente é muito. Veja aquela imagem que está muito, uma imagem bem rica, né? Você vê que ocupa quase 70% do ato direito, né? Então tem muito tumor ali dentro. Então não vai ser impossível por uma sonda puxar esse tumor. Vai ter que ser retirado o tumor pelo tórax também, pelo átrio. E o complemento ele tira por baixo, né? Alguém tem alguma dúvida? Começando pelos alunos do quinto semestre. A pergunta é sua. Realmente assim, o cisto renal não justificaria um acompanhamento tomográfico mais de perto que evitasse encontrar isso? Eu acho que foi isso que você pensou na sua cabeça, né? Você raciocinou quando você fez a sua pergunta. E realmente, na minha visão aqui, bom, nós estamos num sistema público de saúde, é muito difícil, esses exames são difíceis de conseguir uma tomografia
Idealmente, talvez ela tivesse ter sido tomografada pelo menos uma vez ou 2 vezes, e aí nós estamos nos deparando com uma doença muito avançada de um procedimento cirúrgico de alto risco ao paciente. Se nós tivéssemos diagnosticado isso antes, certamente nós estaremos enfrentando essa situação agora. Né? Então, mas eu acho que, como ele falou, os cistos renais são extremamente benignos, o diagnóstico às vezes até ultrassonográfico, né? Procurar na prefeitura, só que aí teve mudança de prefeito, teve as eleições e ela não conseguiu de maneira alguma realizar a tomografia, que ela tinha sido solicitado o pedido. Entendeu? Só conseguiu agora quando ela apresentou os sintomas, que ela procurou o serviço daqui, que ela foi encaminhada, que aí ela conseguiu aqui no serviço conseguir fazer, aqui em Fortaleza ela conseguiu fazer essa tomografia. E aí foi encaminhada para o serviço de cá. Não, nunca teve hematúria. Foi assintomática até janeiro, foi quando apresentou os sintomas que ela referia, de edema e ascite. E outra questão, assim, é tanto que uma das tomografias na imagem dá para ver a presença desse cisto renal também no mesmo rim acometido, só que mais afastado, assim. Esse nódulo da suprarrenal que foi encontrado nas imagens, foi feito algum estudo em relação a ele que possa demonstrar um feocromostoma, por exemplo, que possa explicar essa hipertensão recente que ela apresenta? Foi feito algum estudo? Pedido de metanefrinas urinárias? Não, né? Mais alguma pergunta? Internos, residentes, que são os residentes novos? Então tá bom, a sessão tá encerrada.